Overlord Volume 6, Os Homens do Reino, Parte 2. Capítulo 7, Preparações antes do ataque. Terceiro dia do mês baixo fogo, nono mês, 18 horas e 27 minutos. Já era noite quando Bran pôde retornar à casa de Stronov. Já era tarde quando entregou sua vigia aos guardas que Clegane havia chamado. Agora liberto do estresse da batalha, ele percebeu que estava com tanta fome que seu estômago até roncava. Tomara que não tenha deixado Stronov esperando, ainda mais se ele tiver com fome, não sei onde vou enfiar a cara se isso acontecer. Ele abriu a porta da casa. Naturalmente, Gazef permitirá que Bran tratasse essa casa como se fosse sua. Quando Bran entrou e caminhou em direção ao quarto que Gazef lhe emprestara, ele ouviu o som de passos indo em sua direção. Alguém deve ter ouvido ele entrar. Ele supôs que fosse Gazef, e quando a pessoa que fez esses passos desceu as escadas, seu palpite se provou correto. Antes tarde do que nunca, Glaus. Foi em algum lugar? A pergunta de Gazef não continha nenhum sinal de repreensão. De fato, quando Bran caiu em contemplação sobre como responder à pergunta, Gazef, por sua vez, olhou para ele com olhos brilhantes de interesse. Se não se importa, que tal conversar durante o jantar? Bran aprovou a sugestão. Amaciou a barriga e riu. Essa é uma ótima ideia. Onde a gente vai comer? Gazef pareceu surpreso por um momento, e então levou Bran para a sala de jantar, dizendo por aqui. Vai fazer os caseiros cozinharem algo? Essa não me diga que você vai cozinhar? Gazef sorriu amargamente para aquela pergunta inesperada. Não, eu cozinho bem mal. Dizendo isso, ele franziu os lábios em um sorriso sugestivo e acrescentou. No entanto, tudo que meus caseiros fazem é bem suave, provavelmente porque estão acostumados. Na minha linha de trabalho, gostaria de comer coisas com sabores fortes, mas eles simplesmente não entendem. Bran riu e brincou. Quer dizer que até mesmo o fodão do capitão guerreiro do reino é forçado a comer comidinha leve e saudável? Gazef não protestou, apenas franziu a testa e respondeu. É a vida, e completou. Até pensei em deixar você experimentar a minha famosa comida caseira, mas acabei comprando comida fora, veja só. Sou obrigado a agradecer por tanta consideração. Bran sorriu timidamente quando disse isso. Gazef pareceu achar engraçado e sorriu. Então, aproveitou para retrucar. Então quer dizer que pode cozinhar, Glaus? Mas Bran respondeu afiado. Nada demais, uns pratos simples. Sabe como é? Seria muito difícil passar pelo que passei sem saber cozinhar alguma coisa. Eu treinava sozinho, tá. Gazef respondeu quando eles entraram na sala de jantar, onde ele pegou a cesta colocada perto da parede. Parecia grande o suficiente para colocar um bebê, e uma fragrância emanava de dentro, agraciando o nariz e estimulando o estômago. Os dois sentaram-se frente a frente. Depois de colocar vários pratos na mesa, levantaram copos cheios de vinho e brindaram. Não houve ocasião especial para o brinde. Eles simplesmente beberam o vinho em silêncio. Um sabor refrescante se espalhou de suas bocas. Depois de 2 goles, Bran largou o copo. Ele tossiu e disse em tom sério. Já tinha tempo que não tomava uma, digo mesmo. Ou melhor, já faz tempo desde que jantei em casa. Trabalhar no palácio é difícil, né? Há muito para um capitão guerreiro fazer. Fica no comando da segurança da família real também? Sim. É o que eu faço na maior parte do tempo. Bran podia sentir a verdadeira natureza de Gazef através de suas palavras. Seria bom não levar tão a sério, mas ele insistiu em não pestanejar. Os nobres devem odiar plebeus assim. Parece que o palpite de Bran estava certo, pois Gazef raramente mencionava os nobres. Apesar de sua alta posição como capitão guerreiro do reino, Gazef falava principalmente sobre seus deveres militares ou como servia a família real. Não havia praticamente nenhuma conversa sobre o decadente mundo dos salões de baile e banquetes. Uma barreira social imponente ainda o separava dos nobres, embora essa prática tivesse desaparecido em grande parte no império vizinho. De repente, Bran achou a situação atual muito cômica. No passado, ele havia aperfeiçoado suas habilidades com a espada para derrotar Gazef, e tinha egoisticamente pensado que, a próxima vez que eu te encontrar vai ser uma batalha até a morte. No entanto, agora os dois estavam juntos como amigos que podiam compartilhar uma bebida. Talvez Gazef tivesse percebido seus pensamentos, mas o outro homem também sorriu. Eles brindaram juntos mais uma vez. Talvez o vinho estivesse começando a fazer efeito, já que usaram muita força, o vinho derramou de seus copos encharcando a mesa. Ei, em cima da comida não acha que vinho melhora o sabor de qualquer comida? Bem, meu paladar é meio ruim, no fim é tudo igual. Acontece isso com você, Glaus? Bran. Me chame de Bran se é assim. Me chame de Gazef, então tá certo, Gazef. Os dois olharam um para o outro e riram, e houve tilintar agudo quando brindaram uma vez mais. Gazef abordou todos os tipos de tópicos, e Bran logo se viu em território desconhecido. Em meio às suas conversas, Gazef perguntou indiferente. Mas falando nisso, como um homem como você acaba assim, Bran? Ele fez essa pergunta com cuidado, como se tivesse medo de reabrir velhas feridas. Seu olhar penetrante não parecia estar testando a verdade de suas palavras. Ele parecia genuinamente preocupado em não ferir os sentimentos de Bran. Obrigado, Gazef congelou com o agradecimento espontâneo de Bran. Talvez esse rosto dele fosse divertido, mas a expressão de Bran suavizou-se um pouco. Então, ele se endireitou e disse, eu vi um monstro? Um monstro? Algum tipo de besta mágica? Eu acho que era uma vampira. O nome dela era Shoutiar Bloodfallen.
Com apenas o dedo mindinho, ela conseguiu defletir a técnica que criei. Para te derrotar, Bren sentiu que os olhos de Gazef se arregalaram um pouco. Então foi isso, essas palavras foram acompanhadas por um sorriso bestial. Bren sabia bem o que aquele sorriso significava. Era o desejo de qualquer guerreiro derrotar um poderoso inimigo. Bren já se sentirá assim em relação a Gazef. Por sua vez, Gazef provavelmente queria lutar contra Bren também para reexperimentar aquela batalha emocionante daquela vez. Entretanto, aquele sorriso bestial prontamente desapareceu. Em seu lugar estava o sorriso do capitão guerreiro do reino. Bren descreveu a aparência da vampira, mas Gazef respondeu que nunca tinha ouvido falar dela antes. Então tomou um gole de vinho. Bren tomou um gole e depois descreveu a batalha, ou melhor, de como ela o fez de gato-sapato. Mesmo assim, ele não tocou no assunto de ser membro da Brigada do Alastramento Mortífero. Ele sentiu que Gazef poderia dizer, cada homem colhe o que planta, mas a verdade é que diante de um homem justo como Gazef, Bren sentiu vergonha de mencionar as profundezas a que seu eu passado tinha se afundado em busca de habilidades de espada. Não havia dúvida nos olhos de Gazef depois que ele ouviu a coisa toda. Acredita em mim? O mundo é um lugar bem grande. Não seria estranho se existisse um monstro desses. Só olhar a história, havia coisas como os deuses demônios e os Dragonlords. Se for como diz, eu não acho que poderia vencer um monstro tão poderoso também é. Eu não sei o tanto que ficou mais forte, mas de uma coisa eu sei, nem você consegue derrotar aquilo. Ela vive num mundo que a gente nunca vai alcançar. Mesmo se a gente for junto, no máximo vai ser para prolongar a batalha de 2-2, você não deveria estar me confortando e dizendo, vamos dar conta, ou algo assim? Reclamou Gazef. No entanto, Bren disse em tons severos, Gazef, você tem seu dever de proteger a família real como capitão guerreiro do reino. Se um dia encontrar ela, não invente de desafiar, só ignore e torça para ela não te ver. Não jogue sua vida fora a troco de nada, agradeço o conselho. Mas se esse monstro chamado Shalltear atacar o reino, vou jogar minha vida fora com orgulho. Mesmo que tudo o que faça seja comprar algum tempo, que tempo ele poderia comprar? Gazef ficaria impotente diante dela, a menos que ela quisesse brincar. Mesmo assim, Bren começou a sentir que Gazef poderia ser capaz de fazer, mesmo que fosse apenas para comprar algum tempo. Não vá se esquecer do nome, é Shalltear Bloodfallen. Depois que Bren descreveu sua aparência mais uma vez, Gazef assentiu gravemente. Tá, entendi. É melhor que me diga novamente quando o efeito do vinho passar, só por precaução. Vou tratar de aprender o máximo que puder sobre ela também, não sei se ficar estudando ela vai servir para algo. Contra ela, é inútil se sabemos que uma tempestade está chegando. Não é melhor tomar providência? Melhor do que ficar sentado esperando um milagre. Podemos até conseguir algo bom se juntarmos pessoas inteligentes. Quem dera se fosse simples assim. Não sou próximo dele, mas conheço um aventureiro adamantite ousado. Ele deve ser capaz de inventar algo útil. Mas enfim, o que planeja fazer no futuro, Bren? As sobrancelhas de Bren se entrelaçaram com essa pergunta. O que ele deveria fazer? Seus olhos inconscientemente olharam para sua amada katana ao lado da mesa. Um apego persistente. Em última análise, era apenas isso que significava. Independentemente de quanto tentasse, ele nunca será capaz de vencer aquele monstro. Seu sonho de se tornar o maior espadachim estava em ruínas. Ele desperdiçou sua vida por nada. A partir de agora, ele teria que manter os pés firmemente no chão e viver sua vida corretamente. Foi apenas um sonho infantil. O que devo fazer? Trabalhar numa fazenda, que tal? Ele nascerá em um vilarejo agrícola e, embora tivesse perdido a prática da agricultura, o conhecimento ainda permanecia nos recantos de sua mente. A única outra coisa que ele sabia além disso era esgrima. Analisando por outras palavras, ele viveu uma vida muito focada. Agricultura. Não é ruim, mas... E que tal se... Por que não serve a nação comigo? Bren não achou que fosse uma má ideia. Ele pode não ser capaz de vencer aquele monstro chamado Shalltear, mas ele se considerava bastante capaz em termos de habilidade em escala humana. Contudo, eu não sou dos mais sociáveis, esse negócio de ficar se curvando e puxando o saco não é comigo bem. Eu não me curvei e nem puxei tanto saco assim, desculpe. Eu não tava tirando sarro. Só que essa parada de servir a corte me fez pensar nesse tipo de coisa. Na verdade, acho que é uma boa ideia, Gazef. Lutar pelos outros. É só isso. Ei, Gazef, conheci um garoto chamado Clean Clean? O que tem a voz rouca? Gazef fez orrim quando viu Bren acenar com a cabeça. Onde conheceu ele? Eu pensei que ele era o guarda-costas da princesa. É difícil ele não estar ao lado dela, eu o vi quando treinava na rua. Bem, ele é esforçado, mas não tem talento. Não acho que vai ficar mais forte do que agora. Tudo que o resta é treinar o corpo e melhorar os atributos físicos. Era isso que ele fazia lá? Vou dar umas dicas extras para ele depois. É como diz, ele não tem talento para esgrima. Mas em partes, ele é mais forte que eu. O olhar no rosto de Gazef parecia dizer, está falando sério? De fato, Bren era muito mais habilidoso do que Kling e mais talentoso também. Entretanto, Bren sabia que essa discrepância não significava nada em face do verdadeiro poder, e então sentiu que menosprezar Kling seria hipocrisia de sua parte. Em vez de discutir sobre uma diferença tão insignificante, Bren sentiu que a forte vontade de Kling que resistir à intenção assassina do poderoso Sebas era realmente digna de elogios. Quando ela acabou comigo, só pensei em fugir. Mas o Kling nunca fugiria se tivesse que proteger alguém. Ele escolheria
queria lutar. Talvez um homem como ele até consiga cortar a unha daquele monstro. Brain não prestou atenção à expressão confusa de Gazef. Em vez disso, explicou grosseiramente os eventos do dia. Em outras palavras, o ataque ao bordel dá 8 dedos. Certo. Então você e o Clean. Entendi. Se achar que isso vai te trazer problemas, eu vou embora, sem ressentimentos. Quero dizer, analisando a situação, ter alguém como eu, que entra e sai da sua casa, envolvido com problemas do submundo, é meio que, né? Não, não mesmo. Sabe, eu prefiro que venham aqui. Aqueles desgraçados são vermes que infestam o reino. Eu gostaria muito de abrir caminho até o quartel deles. A 8 dedos é tão ruim assim pro reino? Essa gente me dá ânsia de vômito. Eles controlam a maioria das sociedades secretas do reino e lucram em cima delas. O dinheiro e os benefícios vão para os nobres, eles fazem vista grossa e permitem que esses bandidos andem impunemente pela sociedade. Se tentamos prendê-los, os nobres nos interferem, ficamos de mãos atadas. A única maneira de machucá-los é fazendo o que você fez, Brain. Precisamos invadir seus esconderijos com cuidado, trazer seus atos criminosos à luz do dia e fazer um grande escarcéu. Esses caras são mais influentes que a maioria dos nobres, então se falharmos, as consequências serão severas. Vocês não dão uma dentro, então? Isso aí. Então, espero que isso que fez os enfraqueça. Mas infelizmente, isso é muito improvável. Você não pode pedir ao rei para emitir um decreto real ou algo assim. Os nobres que se opõem a ele interferem nos bastidores, então não funciona. E eles têm aliados nas duas facções, o que torna as coisas ainda mais complicadas. Quando o ar pairou pesadamente sobre a mesa, os dois beberam o vinho em silêncio e pegaram a comida. Parte 2, quarto dia do mês baixo fogo, 9º mês, 7 horas e 14 minutos. As integrantes da Rosa Azul haviam entrado na fortaleza no início da manhã. Cada uma carregava um saco grande, que fizeram ruídos metálicos quando colocados no chão. Os sacos continham todos os seus equipamentos, afinal, entrar no Palácio Real trajado para a guerra não era muito apropriado. Depois de se livrar da bagagem pesada, o grupo rodeou os ombros. Renner olhou gentilmente para elas, e sua líder de equipe, Lakius Alvendalia Indra, perguntou: vai ter algum dever de princesa para exercer mais tarde? Renner quase não tinha influência, mas ela ainda tinha suas responsabilidades como princesa. Não se preocupe. São assuntos que podem esperar. Vai ficar bem, ahá. Uma expressão maliciosa surgiu no rosto de Lakius. Da mesma forma, Renner respondeu com um olhar travesso, que então se transformou em riso desenfreado. Lakius, quando estiver pronta, gostaria que você cuidasse desse assunto o mais rápido possível. Por quê? Ontem disseram que atacaríamos um local por vez. Não vai ser assim? Perguntou Evilei, a Magic Caster mascarada. Ela não havia removido a máscara que escondia seu rosto nem mesmo no Palácio Real. Ela não havia sido censurada por uma roupa tão suspeita, pois era uma aventureira rank adamantite, a elite da humanidade, e também porque sua líder de equipe, Lakius, era um membro da nobreza. Algo inesperado aconteceu ontem à noite, então sinto que precisamos mudar parte do plano. Acontece que Renner descreveu o ataque dos bordéis da noite anterior. Clean ficou parado por trás de Renner, e as integrantes da Rosa Azul o olharam com respeito. Ser respeitado por pessoas tão poderosas o fizera sentir coceira. Entrar no bordel e salvar as pessoas de seus confins infernais não foi orquestrado e executado inteiramente por Clean. Ele tinha meramente emprestado a força dos dois homens. Francamente falando, Clean não fez nada digno de elogios. Em vez disso, ele se sentiu desapontado consigo mesmo. Ele não havia sido repreendido por sua ação imprudente, e independentemente disso, o plano não havia sido cancelado, apenas alterado. Esse fato deveria fazer sentir-se aliviado, mas por sua vez apenas sentiu que ficou em uma situação mais trágica. Mandou bem, virgenzinho. Isso mesmo, a Gagarin tem razão. Apreender um membro dos 6 braços é uma vitória, e tanto Reundiad da Vernosh. Corte espacial Pechorian. Cimitarra dançante Edstrom. 1000 mortes Malviste. Diabo das ilusões Sukkulen. E então o líder deles, demônio de batalha, Zero Tia, recitou tranquilamente cada nome. Da Vernosh é implícito o que ele é. Disse que esse tal de Pechorian é capaz de derrotar até inimigos distantes. Edstrom pode habilmente usar armas mágicas especiais. Malviste é um esgrimista que usa lâmina envenenada, adepto de estocadas. Sukkulen já foi apreendido. E Zero dá socos poderosíssimos, se destaca muito no combate desarmado. Cada um deles é equivalente a um aventureiro adamantite 1. Capturar um deles já é uma grande ajuda pra gente. Trabalho incrível, Clean. Ainda assim, foi uma grande sorte que você conheceu o Brain Unglaus e ele ainda lutou ao seu lado. Clean concordou com esses dizeres. O Unglaus já duelou com o Gazef Stronov, então se ele realmente derrotou Sukkulen em um único ataque, isso realmente prova a habilidade dele. Mas e o tal mordomo que mencionou? Estou mais interessada em como ele conseguiu fazer as coisas que disse, comentou Evilei. Eu não peguei o endereço do Seba-sama, Clean. Ele não lhe disse porque estava cauteloso, ou você ficou constrangido demais para perguntar. Qual dos dois? Ambos, Evilei e Sama. Talvez ele dissesse se eu perguntasse. Mas foi o Seba-sama que ofereceu ajuda, apesar de que fui eu quem o envolveu nisso, e eu não queria saber de nada que pudesse causar-lhe problemas. Você leva as coisas a sério demais, sem sombra de dúvidas, disseram as gêmeas o medindo da cabeça aos pés. Eu só não entendo como nunca ouvi falar de uma pessoa tão incrível antes. Com a observação de Evilei, Clean pôde sentir a repentina cautela de todos em relação a Sebas.
Quando estava prestes a responder, Laccius bateu palmas algumas vezes e o clima no ar mudou. Tudo bem, vamos deixar isso de lado por um momento. Se não fosse por ele, não teríamos encontrado a exata localização do bordel e não teríamos capturado o chefe da divisão de escravatura, Cocodol. Tanto Clean quanto nós estamos em dívida com ele, é isso mesmo, Laccius. Então, princesa, você disse que mudaria parte do plano. Isso significa que atacaremos um novo local? Sim, Evilei-san. Eu estava esperando atacar vários pontos de uma vez por hoje e levá-los ao chão de uma vez. Eles vão ganhar se demorarmos muito. O ambiente estava em silêncio. Apenas a Rosa Azul participaria dessa operação. Elas insistiram em tomar os alvos um após o outro devido a essa falta de mão de obra. Mas princesa, eu acho que deixamos claro antes, mas não temos pessoas suficientes. Alguém concordou em nos ajudar no meio da noite? Não podemos contratar aventureiros para isso, podemos? Um dos pilares da fundação da Guilda dos Aventureiros era defender a humanidade contra ameaças externas. Assim, havia uma regra não escrita na guilda de que eles nunca se envolveriam em disputas entre humanos. Caso contrário, as guildas de aventureiros de vários países não seriam capazes de ultrapassar as fronteiras nacionais e ajudar-se mutuamente. Portanto, se a guilda julgasse que seu envolvimento em determinado assunto resultaria em seu envolvimento com uma rivalidade perpétua, eles pressionariam seus aventureiros a cumprir essa regra não escrita. Isso se aplica mesmo a intervenções onde vidas estivessem em jogo. A pressão que a guilda podia aplicar incluía advertências, desestimulando trabalhos futuros por nome e, no pior dos casos, expulsão da guilda. Como resultado, houve alguns aventureiros que se envolveram em atividades ilegais, tornando-se parte de grupos conhecidos como trabalhadores. Além disso, havia rumores de que a guilda empregava assassinos particulares para perseguir aqueles que violassem as regras consecutivamente. A Rosa Azul ter começado sua oposição a 8 dedos foi uma clara violação dessa regra não escrita, mas como eram aventureiras no pináculo da humanidade e sem dúvida representantes da guilda, não havia como serem expulsas. Assim, suas ações receberam aprovação tácita. Entretanto, a única razão pela qual tinham sido perdoadas por essa transgressão, fora devido a serem elas a fazê-lo. A coisa mais estúpida que podemos fazer é envolver a guarda da cidade para aumentar nossos números. Essa gente tem muitos na folha de pagamento. Tudo o que podemos fazer é deixar para que limpem o que sobrar. Caso contrário, haverá problemas, o mesmo que contratar tropas das famílias nobres. Não podemos pedir ajuda quando não sabemos quem se deita com o inimigo. As únicas pessoas em quem podemos confiar são o Stronoff e os homens leais a ele não. Nem sabemos quantos de seus guerreiros podem ser confiáveis levando pelo lado prático. Sim, enfim, não há muito que possamos fazer. Não sabemos exatamente até onde a influência dos nossos inimigos vai. Ainda assim, se não fizermos nada além de investigar, o reino vai acabar desmoronando. Não podemos remediar o problema quando temos pedidos de ajuda de todos os lados. Renner assentiu quando ouviu as reclamações de Laccius. A interferência do Império só agravou o tumulto dentro do reino, e a corrupção era como uma doença lentamente matando seu hospedeiro. Clean estreitou os olhos, como se tivesse vislumbrado o sol. Afinal de contas, sua amada mestra insistia em lutar apesar das terríveis circunstâncias. E novamente Clean percebeu que ela era a única capaz de governar o reino e conceder felicidade às massas. Sua lealdade para com ela se fortaleceu ainda mais. Contudo, havia aqueles que não entendiam esse ponto e decidiram que tudo que a princesa tinha que ser era uma decoração. Seu único propósito era posar e cuidar da beleza. Clean fervia de raiva contra essas pessoas, principalmente os nobres, e suas mãos se fecharam em punhos. A voz adorável de Renner filtrou em seus ouvidos e dispersou sua raiva, e ele mais uma vez se comprometeu em ouvir a conversa. Você está certa. Por isso, pensei em pedir ajuda a um nobre de confiança. Conhece nobres confiáveis, princesa? Conheço sim, Evilei-san. Não há muitos, mas eu conheço alguém em quem se pode confiar. E quem seria Renner? Não duvido do seu julgamento, mas não faz sentido que sejam confiáveis se não puderem fazer nada por nós. Também não há garantia de que será capaz de reunir tropas suficientes de seu domínio. Eu não acho que seja um problema. Além disso, o Capitão Guerreiro estará envolvido, assim é aceitável. O Capitão Guerreiro é um homem confiável. Ou melhor, se ele estivesse em Coluil com a 8 dedos, poderíamos dar adeus a qualquer esperança. Clean, vá chamar o Marquês Raeven, por favor. Ele estava presente na última reunião. É bem provável que ele ainda esteja na capital real. O Marquês? Eu o vi na companhia do príncipe, certamente. Marquês Raeven correspondia a todos os critérios para o homem de que precisavam, exceto por sua confiabilidade. Ele fazia parte dos 6 grandes nobres, aqueles cujos bens, entre outras coisas, superaram os de outros nobres com vasta vantagem. No entanto, não havia provas de que Raeven não estivesse em Coluil com a 8 dedos. Até era de se supor que sua riqueza pode ter sido o resultado do suborno da 8 dedos. No entanto, Clean prontamente rejeitou essa noção. Renner, sua mestra, a mais sábia de todas as mulheres e a que mais merecia respeito, havia escolhido esse homem. Sendo esse o caso, Marquês Raeven certamente era confiável. No entanto, em contraste com Clean, as integrantes da Rosa Azul pareciam descontentes. Ei, princesa, tem certeza que dá pra confiar nesse tal Marquês aí? Dizem por aí que o Marquês Raeven é como um morcego, sim, um morcego que vai e volta entre as facções real e nobre. Tudo que ele faz é para benefício próprio. É bem provável que o dinheiro sujo da 8 dedos mova seus interesses. Eu não quero que ele vaze informação sobre nós, princesa. Quando a desaprovação foi despejada em pratos limpos, um alto bater de palmas cortou o ar. Laccius o fez.
Já chega, todos vocês. Ah, Renner, não posso negar que o Marquês Raven não deixou uma boa impressão em mim. Ele é realmente confiável? Eu não posso garantir isso. Inclusive acredito que ele recebeu dinheiro da 8 Dedos e todos os presentes ficaram surpresos e tinham olhares confusos em seus rostos. No entanto, alguém ponderou uma possibilidade e perguntou: está tentando espalhar informações falsas para manipular o inimigo? Poderia dizer que haverá assassinatos. Espalhe notícias que há um velho que é um assassino renomado. Isso deve desviar a atenção do pessoal da segurança. Renner negou a sugestão de assassinato. Não é isso, Tina-san e Tia-san. Eu acredito que algumas pessoas não ajudarão a 8 Dedos mesmo se forem pagas, entendeu? Podem puxar minha orelha se isso se provar um erro. Clean, vá buscar o Marquês Raven. Ele deve estar disposto a me encontrar uma vez que conte a ele sobre a destruição do bordel e a captura do traficante de escravos. Os olhos de Clean se moveram, verificando a luz do lado de fora da janela. O sol da manhã estava quase ofuscando, e pareceu um pouco cedo acordar alguém. No entanto, não se podia esperar que um dos grandes nobres estaria sempre à disposição, por isso, a melhor oportunidade seria marcar uma reunião quanto antes. Devemos mesmo falar sobre a captura do chefe do tráfico de escravos? Como seu servo, acredito que talvez seja melhor manter isso em segredo por enquanto. Renner respondeu que precisava jogar esse trunfo para forçar uma audiência, mas certamente nem mesmo um grande nobre poderia recusar o chamado de uma princesa. Concluiu Clean, que achava melhor guardar isso para um as na manga. Renner negou a opinião de Clean. Precisamos colocar as coisas a limpo se quisermos que ele esteja do nosso lado. Fazer isso será a melhor prova de que confiamos no Marquês. Não me admira. Clean assentiu e depois se curvou respeitosamente. Seu servo entende. Então convocarei o Marquês Raven imediatamente, por favor o faça, Clean. Bem, como isso vai levar algum tempo, vamos tomar chá. Quarto dia do mês baixo fogo, 9º mês, 9 horas e 37 minutos. A equipe Rosa Azul acreditava que levaria algum tempo até que o Marquês Raven comparecesse. Elas estimaram que ele viria por volta do meio-dia. Por ser um nobre, ele tinha um cronograma fixo a cumprir, que consistia em grande parte em encontrar-se com outros nobres. Se o rei o convocasse para uma audiência, ele iria imediatamente, mas no fim, Renner era apenas uma princesa sem influência. Ela estaria no inferior da lista de prioridades de Raven. Portanto, quando Clean retornou mais cedo do que o esperado, todas pensaram por um momento que ele havia sido acossado à volta. Assim, elas tiveram que fazer um grande esforço para esconder os olhares de surpresa quando viram as formas de 2 homens atrás dele. Um deles era, claro, Marquês Raven. Sua aparência era, em uma palavra, impecável. Suas roupas justas eram feitas de pele de algum animal raro, possivelmente alguma besta mágica, e costuradas com fios de ouro formando padrões bem trabalhados. O bordado em torno de sua gola e seus botões da frente era de acabamento requintado. Além disso, era certo que os mesmos tinham minúsculas gemas engastadas neles, dada a maneira como captavam e refletiam a luz. Seu colarinho alto escondia completamente seu pescoço esguio. Essa era uma roupa de primeira classe, que era inegavelmente adequada à sua pessoa. Ele era a própria imagem de um membro dos 6 grandes nobres do reino. E então havia um homem ligeiramente rechonchudo. Quando Renner o viu, ela exclamou em surpresa: Oni-sama. Olá, se não é minha irmã de outra mãe. Você parece bem. Oh, e veja só quem temos aqui, Alven, a renomada Rosa Azul. Que maravilha! E pensar que nos depararíamos com tantas aventureiras adamantite aqui. O homem que viera sem ser convidado se dirigir a todos com uma voz alegre não era outro senão o segundo príncipe, Zanak Valeon Igana Haile Vaiself. Lakius fez uma reverência para ele e Zanak respondeu com um grande aceno de mão. Ouvi dizer que seria uma conversa sobre algo muito interessante, então vim ver do que se tratava. Eu vim em resposta à convocação de Renner Denka, sim. Obrigada por se dar ao trabalho de vir, Marquês Raven. Por favor, levante a cabeça. Renner levantou-se de seu assento quando viu seu irmão mais velho, um com status mais elevado do que ela, fazendo sua entrada. Marquês Raven tinha um sorriso frio no rosto enquanto se endireitava. Seu sorriso era muito sinistro, e isso fazia as pessoas pensarem que ele era muito assustador. Todavia, por alguma razão, parecia perfeitamente adequado para ele. Isso não desagradou os olhares de quem o observava. Então, quanto aos demais, se importariam em ir para a sala adjacente por um tempo? Entendido, Oni-sama. Lakius Clean, me desculpem, mas poderiam ir até a porta ao lado? Claro, com essa resposta curta, Lakius indicou que suas colegas deveriam recolher seus equipamentos. Elas provavelmente iriam se equipar na sala ao lado para evitar perder tempo. As 5 integrantes da Rosa Azul e Clean concordaram em uníssono antes de entrarem na sala adjacente. Depois que os assistiu sair, Renner pediu que as 2 pessoas restantes se sentassem. Por favor, sente-se aqui, sim, Renner Denka. Claro, irmãzinha. Um deles se jogou no assento, enquanto o outro se acomodou graciosamente. Renner serviu uma xícara de chá e colocou-a diante de Raven. Estou honrado que Vossa Alteza pessoalmente me sirva uma xícara de chá. Pode estar um pouco frio. Espere que me perdoe. Ei, onde está o meu? Zanak olhou infeliz para os 2 apreciadores de chá. Ah, mas Oni-sama, pensei que não gostava de chá. Estava errada? Verdade, eu não sou fã de água colorida. Ainda assim, parece que algo está faltando se eu não tiver nada para molhar minha garganta. Então farei com que a empregada traga alguma coisa. Suco de fruta serve? Chá já basta.
Não há necessidade de deixar notícias vazarem. Eu duvido que as empregadas terão tempo para relatar às suas famílias se fizermos nossa jogada ainda hoje. Mas você deve ter cuidado. As mulheres têm mania de falar demais, afinal. Em particular, as empregadas que servem no Palácio Real, o dom delas é espalhar fofocas. Quanto antes. Renner sorriu. Depois serviu uma xícara de chá e colocou-a diante de Zanak. Então já fez uso da rede de inteligência das empregadas, não é? O que quer dizer? Não é nada com isso. Zanak tomou um gole de chá. Que amargo, disse ele enquanto mostrava a língua. Ainda assim, Vossa Alteza. Qual é o assunto que precisa ser discutido tão cedo? Dito isto, seu servo agirá o mais rápido possível. Apenas precisa dizer o que fazer. Obrigada. Então serei direta, já que o tempo está apertado. Eu desejo seu intelecto emprestado. Depois de tossir brevemente, ela não perdeu tempo em chegar ao que desejava. Os olhos estreitos do Marquês Raven se abriram ligeiramente, cheios de surpresa. No entanto, ele se recuperou quase instantaneamente e escondeu sua consternação. Meu intelecto, já que é a Vossa Alteza que pede, mas seu servo teme que ele não será capaz de corresponder às suas expectativas. Eu acho que vai se sair bem. Afinal, duvido que alguém seja mais capacitado em assuntos da corte. Marquês Raven e o príncipe trocaram olhares. Nas lutas pelo poder político, Renner raramente se envolvia. Então, o que ela quis dizer com assuntos da corte? Marquês Raven sorriu sem jeito. Ele sabia muito pouco, e pensar muito sobre o assunto só levaria a uma conclusão estranha. Isso era óbvio. Ele decidiu adiar sua decisão até aprender mais. E o que gostaria que seu servo dissesse? Eu gostaria de perguntar se alguém como você, como um defensor secreto da facção real, ou melhor, como aquele que mantém toda a facção real unida, poderia mobilizar as forças da facção U. Dado o olhar no rosto do Marquês Raven, alguém poderia ser perdoado por pensar que um encantamento de repente tinha sido lançado na frente de seu rosto. A maioria das pessoas que presenciasse isso ficariam chocadas, pois Marquês Raven dificilmente deixava transparecer suas reações. Ainda assim, sua reação foi compreensível. Qualquer outro nobre poderia rir disso, mas essa era uma verdade até então oculta. As pessoas pensavam que Marquês Raven era como um morcego, voando de um lado para o outro, mas a verdade era que ele estava guiando a facção real e afastando quaisquer conflitos em potencial que pudessem rachar o país em dois. Sua cruzada pessoal foi, em maior parte, para manter o país inteiro. O reino teria desmoronado há muito tempo sem alguém como Raven por perto. Zanak respirou fundo. Ele já havia percebido que Renner, com seu intelecto inimaginável, era como um lobo em pele de cordeiro. Entretanto, ela era como uma prisioneira no Palácio Real, sem olhos para ver, ou mãos para agir sob sua vontade. Como ela entenderá a verdade nessas circunstâncias? Ninguém mais no reino sabia a resposta além de Zanak. Ambos chegaram a suspeitar que ela estava apenas blefando, mas rejeitaram essa possibilidade quase imediatamente. Renner falou como se explicasse um fato mundano. Ambos sabiam muito bem identificar falsidades por trás de sorrisos, mas a atitude de Renner não parecia uma encenação. Nesse caso, como exatamente ela descobriu sobre isso? Renner parecia pensar que uma explicação adicional era bem-vinda. Ela ignorou a expressão chocada do Marquês Raven e calmamente continuou. Ou melhor, talvez eu devesse ter perguntado a um dos dois membros da facção real, mas o Marquês Blumus tem secretamente transmitido informações ao Império, não? Isso significa que sei como é? Um momento, por favor, Vossa Alteza. Zanak murmurou com voz rouca, mas os olhos de Raven se abriram e ele gritou. Marquês Blumus já sabia, não é? Afinal, não foi por isso que tentou impedir que o ilustríssimo Marquês soubesse demais? Os dois ficaram olhando Renner sem dizer uma palavra. Tudo que viam era uma linda garotinha, que calmamente disse, estou errada? Você é. Marquês Raven foi tão dominado que esqueceu de se dirigir a ela como Vossa Alteza. Todas as suposições de Renner estavam corretas. Apenas Zanak e Raven sabiam que o Marquês Blumus, um grande nobre da facção real, havia traído o reino. Eles mantiveram silêncio sobre sua traição para prevenir que o equilíbrio entre as facções se desfizesse. Marquês Raven tentava desesperadamente manter isso longe da facção nobre e inventara todo tipo de esquemas para impedir que o Império soubesse disso. Seus esforços deveriam ter sido perfeitos, isso era o que ele pensava até agora. Zanak só sabia disso porque Raven lhe dissera. Então, como um canário enjaulado descobriu isso? Ao imaginar, Zanak ficou arrepiado. Se como você descobriu, só escutei uma coisinha aqui, outra ali. Às vezes as empregadas cochicham por aí, quão confiáveis eram as fofocas das empregadas? Uma opinião inacreditável encheu a mente de Raven. E então, depois de filtrar suas memórias, ele pôde concluir que o que Renner disse, o que havia aprendido através das fofocas de empregadas tinha uma precisão absurda. A garota diante dele havia peneirado uma montanha de detritos e garimpados diamantes brutos, e ainda os transformará em um colar de pedras preciosas. Assim sendo, monstro, ele entoou em voz baixa a palavra que mais fazia jus à mulher conhecida como Renner. Foi alto o bastante para Renner ouvir, mas tudo o que ela fez foi sorrir, sem repreender o Marquês Raven por sua grosseria. Ele abandonou a linha de pensamento que vinha seguindo até agora. Ela merecia ser tratada com tal honestidade. E suas lembranças do passado estavam corretas. Seu servo entende. Então, eu proponho entregar meu coração a ti. Se opõe, meu príncipe. Depois de ver Zanak acenar com a cabeça, Marquês Raven se endireitou e olhou Renner no rosto. Sua atitude agora parecia bastante similar a Gazês quando juramentou sua espada. Contudo, antes disso, seu servo deseja dirigir-se à verdadeira Renner Denka.
Seria possível? O que quer dizer? Renner perguntou inocentemente, como se não tivesse ideia do que estava acontecendo. Há muito tempo, seu servo testemunhou os dizeres de uma menininha. Foi incrível como ela falou palavras de sabedoria sem igual. No entanto, seu servo demorou muito para entender o significado e o valor daquelas palavras. A voz do Marquês Raven ecoou pela sala silenciosa. Era uma menina cujas palavras desafiavam a compreensão. Quando seu servo viu essa menina, que era vista como incompreensível pelos outros, por um momento fugaz, seu servo viu uma pessoa perigosa. Renner perguntou calmamente. Sim, seu servo apenas viu de relance. A princípio, inclusive, pensou não ter passado de imaginação. Foi um olhar vazio. Tão vazio que não se importava com o mundo, pois desprezava todos que viviam nele. O clima na sala era muito diferente de antes, e um calafrio pareceu se espalhar pelo ar. Marquês Raven encolheu os ombros como se quisesse se proteger. No entanto, após um piscar de olhos, tudo o que viu foi uma terra-criança com a mais pura aura de inocência. Naquela época, seu servo acreditava que estava enganado, portanto, Vossa Alteza. Eu queria saber se poderia me mostrar sua verdadeira natureza, perfeitamente escondida de todos nós. Ambos olharam um para o outro. Parecia que um par de serpentes estavam se contorcendo e lutando entre si. E então, os olhos de Renner perderam o brilho. Marquês Raven sorriu friamente, como se tivesse visto algo nostálgico. Ah, como eu pensava, era esse mesmo. Zanak começou a suar frio enquanto sua irmãzinha, que tinha um sorriso puro e adorável em seu rosto, de repente se transformou em um monstro assustador. Não, na verdade, ele já havia sentido seu rosto verdadeiro nojento sob sua linda aparência. No entanto, ele havia suposto que Renner desejava tomar o poder para si, ou até mesmo destruir o reino que a mantinha prisioneira. Ela não era como ele, ela era algo a mais. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar o canal. Até mais!